Demorou um bocado para eu fazer esse vídeo falando sobre zoológicos, me pediram bastante já e já me pedem isso há bastante tempo, e que bom que demorou, porque assim eu consegui estudar bastante, eu consegui refletir bastante, conversar com outras pessoas a respeito, para chegar num resultado de um vídeo completinho aqui, como eu gosto de fazer para vocês. Vamos lá! Falando muito brevemente sobre a história dos zoológicos, né, o que começou, na verdade, como grandes coleções de animais, e tem registro disso milhares de anos atrás, grandes coleções de animais onde pessoas muito poderosas, né, compravam ou roubavam, adquiriam animais de espécies exóticas de lugares diferentes e colocavam nessa coleção particular. Era assim, foi assim que começou a surgir essa ideia do que a gente entende hoje por zoológico, né? Mas foi só no século XVIII que existiu o primeiro zoológico realmente com o modelo que a gente tem hoje de zoológico, que, tipo, de lá para cá mudou um bocado de coisa, mas muita coisa ainda está muito parecida com o que era naquele tempo. Zoológico significa, né, se você traduzir aí os termos que compõem a palavra zoológico, significa local de estudo de animais. E no começo era muito mais um negócio, tipo, desse negócio de ser exótico mesmo, e das pessoas só irem lá para se divertir, e não tinha uma preocupação, né, se tinha alguma, devia ser uma preocupação muito pequena com questão, né, de como os animais estavam se sentindo ali e tal. Mas a gente está falando aqui de Brasil, né, então deixa eu ler para vocês o que a nossa legislação entende por zoológico. Considera-se um jardim zoológico qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-liberdade e expostos à visitação pública. Isso tudo, né, para atender a finalidades socioculturais e objetivos científicos. Eu fiz questão aqui de destacar algumas palavrinhas que eu achei importantes na definição do zoológico, né? A primeira, que é coleção de animais silvestres, mantidos vivos em cativeiro ou semi-liberdade e principalmente expostos à visitação pública. E no final também, né, ele vai aqui atender a finalidades socioculturais e objetivos científicos. Essa questão de atender finalidades socioculturais vai entrar numa questão mais simbólica que eu vou falar um pouco mais para frente dos zoológicos, mas é importante pontuar essas questões aqui. Antes de prosseguir com o vídeo, deixa eu dizer aqui para vocês que eu não estou cancelando zoológicos. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha no zoológico é mau. Eu não estou dizendo que se eu fosse presidente eu ia proibir a existência de zoológicos numa canetada. Eu não estou dizendo que tudo que acontece dentro de zoológicos é ruim e, portanto, a gente deve jogar pedra e tacar fogo, né, na administração dos zoológicos pelo Brasil. Não é isso que eu estou dizendo. Tampouco eu estou dizendo que a gente deve simplesmente e irresponsavelmente abrir todas as jaulas e todas as gaiolas e soltar esses animais onde quer que eles estejam ali no local que está aquele zoológico. Eu não estou dizendo isso, tá? Vou deixar isso bem explicado aqui. Eu vou fazer um monte de críticas e eu vou apresentar o que eu imagino que possa ser uma solução para esse enorme problema que é a nossa relação com animais de outras espécies, principalmente quando a gente está falando de animais silvestres, que é o tema do zoológico, né? Mas eu não estou aqui cancelando os zoológicos, né? Colocando aqui no termo bem 2020. Eu estou aqui criticando o simbolismo, a ideia, o que representa os zoológicos. Mas não estou dizendo que tudo que acontece lá é ruim. Fica com isso na sua cabeça para você não me xingar aqui gratuitamente. Quer xingar? Xinga, mas vê o vídeo todo, pensa bem tudo que eu falar aqui e depois você me xinga, beleza? Tá, a maioria, né, do rolê vegano critica os zoológicos por prender animais e expor para visitação. Então é uma crítica baseada no nosso entendimento de que animais de outras espécies não devem ser objetos do nosso prazer, né, para entretenimento, para lazer. Então a gente não deve chegar num lugar com animais enjaulados e ficar observando e rindo e se divertindo e achando aquilo tudo super bonito. A minha principal crítica, além dessa, né, claro, a minha principal crítica aos zoológicos, e é uma crítica que eu acho que vai ser muito difícil alguém refutar essa crítica, porque ela se prova quando a gente observa como funcionam os zoológicos pelo mundo, zoológicos são instituições especistas. Zoológicos privilegiam animais, colocam animais como mais ou menos importantes a depender da sua espécie. A prioridade que se dá para cada animal vai variar de um monte de fatores
diferentes, né? Um desses fatores é a quantidade de animais dessa mesma espécie que existem ainda em ambientes naturais, na natureza. Então, espécies que correm mais risco de extinção são mais priorizadas por zoológicos, vão ser ali acolhidas e vão trabalhar ali para reinserção ou para reprodução em cativeiro, para reinserção dessa espécie no seu habitat natural. Um outro fator que determina a priorização dessas espécies é o quanto que as pessoas gostam dessas espécies. Então, as pessoas que assistiram Rei Leão e acham o máximo ver zebras, ver leões, toda sorte de animais que existiu ali naquele filme, as pessoas vão ter um apreço por aquilo e elas vão querer visitar zoológicos que tenham animais dessas espécies que elas acham legais. E aí os zoológicos vão, para atrair mais pessoas, né, vão tentar adquirir animais dessas espécies que as pessoas estão a fim de ver. E aí acontece, né, por causa do apreço, do apego que algumas pessoas têm com determinadas espécies, zoológicos vão querer reproduzir esses animais, né, dessas espécies para ter mais deles por ali, para eles poderem trocar por outras espécies com outros zoológicos, por exemplo. E isso acontece mesmo quando esses animais não têm nenhum risco de extinção na natureza. Tem alguns não, tem muitos links na descrição para você ver sobre várias coisas dessas que eu tô falando, então, por favor, olhe esses links na descrição. E aí entra, né, na minha crítica ao especismo dos zoológicos, entra também o fato de que eles não acolhem os animais mais vulneráveis, os animais que mais precisam, né, de cuidado e de atenção, que são os animais criados para consumo. Então, muitas vezes, por algum motivo, uma fazenda de porcos, né, tem que ser fechada e ao invés de simplesmente matarem todos aqueles animais, né, esses zoológicos poderiam acolher esses animais. Eles não acolhem porque não são espécies que estão em risco de extinção, não são espécies que atraem público, não são espécies de animais silvestres, o que está na definição do zoológico, eu coloquei lá no começo do vídeo, por isso que eu achei importante trazer aquela definição. Então é mais um exemplo do especismo dessa instituição, né, que é o zoológico. Uma outra questão que eu acho assim muito, muito errada no especismo dos zoológicos é a falta de educação, né, a falta da promoção da educação para os visitantes zoológicos sobre o especismo, sobre... vamos supor que você chega no zoológico, você vai lá ver a plaquinha do leão marinho. Você, nossa, leão marinho vive em tais e tais lugares, leão marinho, sei lá, pesa tantos quilos, né, vive até tantos anos. E você fica, tá, beleza, legal, muito bom, tô vendo aqui o leão marinho, super bonito o leão marinho. Mas o que eu posso fazer a partir de agora, né, para melhorar a vida do leão marinho ou para evitar que outras espécies de animais entrem em extinção? E aí eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, qual é a causa número 1 da extinção de outras espécies? Consumo de animais. Ponto final. Causa número 1 da extinção de outras espécies é consumo de animais. E zoológicos, faz um bocado de tempo que eu não visito nenhum zoológico, então eu posso estar enganado, mas eu acho que eu não estou. Zoológicos não promovem o fim do consumo de animais. Zoológicos, pelo contrário, né, muito comumente vendem produtos de origem animal dentro dos seus estabelecimentos, né? Então como é que você está falando aqui para um visitante desse zoológico, é importante preservar essa espécie, enquanto você está, sei lá, comendo um salgado de carne, um pastel de carne? Você está contribuindo diretamente para a extinção de outras espécies, você está contribuindo diretamente para a devastação do habitat natural de muitas daquelas espécies que estão ali e ninguém está falando nada. Então, para mim, esse é uma enorme falha, essa é uma enorme falha do zoológico como instituição. É uma instituição que tem ainda o especismo completamente incrustado, né, em todas as formas que ele vai ali escolher como proceder para trocar espécies, para às vezes comprar um animal de uma espécie diferente, ou para decidir se vai ou não resgatar um animal de tal espécie, para decidir o que vai ser vendido ali naquele zoológico. E aí, claro, né, tem alguns argumentos que eu separei aqui que eu acho que são os mais usados, vamos dizer assim, para defender a existência de zoológicos. E esses argumentos são os seguintes. Número 1, existem leis para proteger os animais, né? Leis relacionadas à área que cada animal vai ocupar ali, leis relacionadas à alimentação, à quantidade de zootecnistas ou veterinários que vão ter que estar ali naquele zoológico para atender as necessidades daqueles animais. Então esse é um dos argumentos. Existem leis para proteger o bem-estar desses animais. Argumento número 2, zoológicos cuidam de animais resgatados, né? Animais silvestres
resgatados. E argumento número 3, zoológicos educam as pessoas. Esse número 3, já falei um pouquinho sobre ele, é para mim o mais furado, mas beleza. Vamos para o argumento número 1, né, que existem leis para proteger esses animais. Primeiramente, todas essas leis vão ser baseadas, vão ser criticadas pelos mesmos argumentos que eu usei na definição do zoológico como uma instituição especista. Segundamente, essas leis, elas só vão fazer algum sentido, só vai poder usar essas leis como argumentos, né, para defender zoológicos, se você tiver a plena certeza de que essas leis estão sendo cumpridas. Caso contrário, tanto faz. Tipo, vocês lembram quando a gente... Eu não sei, talvez eu seja meio velho aqui. Vocês lembram quando teve uma parada que era assim, tem uma lei agora que você tem que ter um kit de primeiros socorros no seu carro, a todo momento. E aí a polícia, né, no começo, quando implementaram essa lei, a polícia ia lá e dava multa que você não tinha um kit de primeiros socorros. Era uma parada completamente absurda. Eu não sei se essa lei existe ainda, mas supondo que ela ainda existe, né? Se os policiais não estão aplicando multas para fazer essa lei valer, tanto faz se ela existe ou não. Na mesma situação, no mesmo caso, se não estão sendo aplicadas, né, penalidades para os zoológicos que estão, né, infringindo essas leis, tanto faz elas existirem ou não. Então o fato dessas leis existirem, né, e o fato da gente ter várias denúncias de descaso com os animais dentro dos zoológicos pelo Brasil inteiro, mostra que essas leis, elas simplesmente não estão sendo seguidas. Sobre o argumento número 2, né, de que zoológicos resgatam e acolhem animais silvestres. É verdade, zoológicos fazem isso e é uma parte importante do trabalho dos zoológicos, né? A questão é que existem outras instituições que podem fazer o mesmo trabalho, que muitas vezes fazem o mesmo trabalho. É o caso de CETAS, é o caso de CRAS, é o caso de universidade... É o caso de unidades de conservação. Eu não vou falar sobre cada um deles aqui detalhadamente, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas tem links na descrição para você conhecer mais, né? Mas existem já, né, instituições que trabalham com o acolhimento, com a reintegração desses animais na natureza, trabalham inclusive em conjunto com os zoológicos, tá? E elas não dependem da visitação para fazer isso acontecer. Então, se existem essas organizações que já trabalham com essas questões, isso não é uma coisa que apenas zoológicos podem fazer. Então outros órgãos podem fazer esse mesmo trabalho. Terceiro argumento, para mim o mais furado, inclusive para mim ele é o contrário, é de que os zoológicos educam as pessoas. Na minha humilde opinião, pode existir ali uma educação no sentido da biologia, né, dos animais, tal, uma educação para a gente ter uma noção de que a gente deve conservar a natureza, de que a gente deve ter um cuidado, uma preocupação com animais de outras espécies. Mas essa educação, ela é primeiro incompleta, completamente incompleta, porque quando você trata dessa questão da forma como eu falei, né, no começo, especista, se você faz uma educação especista, você não vai estar ensinando as pessoas a cuidarem de animais, vai estar ensinando as pessoas a se importarem com algumas espécies de animais que elas acham interessante, porque elas acham bonito, ou que elas acham exótica. E muitas vezes não é dado para essas pessoas nenhuma ferramenta para elas fazerem alguma coisa a respeito. Elas vão no máximo, sei lá, assinar uma petição na internet para o caso de algum maltrato de animal em algum lugar. E outra coisa que para mim torna tudo muito pior é que quando você coloca a questão da visitação desses lugares, e você coloca área de piquenique no zoológico, sabe, para lazer, para você passar a tarde com a família lá, você está passando uma mensagem completamente errada. Completamente errada. Você está passando uma mensagem de que aquele espaço é para a gente se divertir. É um espaço onde a gente vai para se divertir ao olhar animais presos, animais enjaulados, animais em celas. Isso passa uma mensagem muito, muito forte. Tipo, na minha opinião, um zoológico deveria ser um espaço de aprendizado. Um zoológico no que eu acho que seria o ideal. Eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, que eu acho que deveria ser um santuário, na verdade. Deveriam ser santuários e não zoológicos. Falar um pouquinho mais pra frente, mas calma aí. Eu acho que um lugar desse não é um lugar de dar risada e ficar comendo um salgado de frango e ficar se divertindo enquanto os animais estão presos lá, sabe? É um local de respeito, é um lugar de educação, de aprendizado, de reflexão, sabe? E não é para você se divertir enquanto aqueles animais estão sofrendo ali. Eu vou tratar mais um pouquinho disso mais pra frente quando eu falar de santuários, né? Mas por enquanto, pra mim, essa questão da educação é a pior. Então, falando aqui sobre a minha proposta, né? Vitor, beleza, você tá criticando os zoológicos, né? Mas você tem que... Ou seria legal se você
apresentasse alguma alternativa, né? E eu acredito que essa alternativa são santuários. Não existe uma legislação, né? Como existe uma legislação para os zoológicos, para a definição do que é um zoológico, não existe essa legislação para os santuários. Então, santuário pode ser qualquer coisa. Se você vai num lugar que está dizendo, nós somos um santuário, não necessariamente esse santuário vai agir de acordo com o que eu acho ideal. Eu vou usar como exemplo aqui o Santuário Terra dos Bichos, que é um santuário que eu conheço. Na minha concepção do que é um santuário é um local de resgate de animais vulneráveis, ponto. Não importa a espécie deles, não importa se ele é silvestre ou não, não importa se ele é doméstico ou não, não importa se ele apareceu num filme da Disney ou não. É um local onde a gente vai tentar, da melhor forma que a gente puder, cuidar de animais de outras espécies que, porventura, por algum motivo, não conseguem cuidar de si mesmos. E aí tem que ser feito, né, nesses santuários, e no Terra dos Bichos isso é feito, um trabalho de educação antiespecista, um trabalho de educação verdadeiramente antiespecista, onde você não está lá para dar risada. Tipo, lá você não pode falar alto. Você não pode levar a câmera fotográfica e ficar tirando foto dos animais. Você não pode ficar passeando sozinho por ali, por onde você quiser. A visita que existe no santuário é uma visita guiada, é uma visita onde vai se falar da importância da gente preservar a natureza, né, nesse conceito que eu estou falando aqui de natureza como uma coisa meio separada da gente, a importância da gente parar de consumir animais, a importância da gente enxergar animais de outras espécies como merecedoras de respeito, independente da sua espécie. É um local onde você não vai comer um salgado de frango, sabe? É um local onde você vai ter respeito, onde você vai refletir, onde você vai repensar coisas que você tinha como certas antigamente. Não é um local onde você vai lá ficar dando risada, vai ficar lá jogando pipoca pros macacos, ou você vai lá ficar tirando foto e tirando selfie com o animal que tá preso ali, sabe? Eu acho isso de um desrespeito tão grande, tipo, no sentido mais básico de qualquer zoológico que você vai visitar, por melhor que seja o zoológico, você permitir, né, você não dar uma educação para a pessoa que vai chegar lá e ficar tirando selfie com o animal que está enjaulado, sabe? Para mim isso é um desrespeito tão grande com esse animal. Enfim, e a partir disso, como eu falei antes, né, eu não acho que o ideal seria simplesmente fechar zoológico, proibir zoológico, acabou zoológico. Não é isso. É transição. Vamos fazer uma transição de zoológicos para santuários. E dá para tomar várias medidas que vão auxiliar nesse processo de transição. Eu anotei algumas aqui, porque são várias e eu quero ter certeza que eu vou falar todas aqui para vocês. Então, assim, é importante eu falar aqui que eu peguei essa ideia dessa transição do zoológico para santuário numa live que eu assisti no canal Não Seja Indiferente, do Matheus Croco. Então tem o link aqui para essa live aqui na descrição, se você quiser assistir. Aproveita e se inscreve também no canal Não Seja Indiferente do Croco, tá bom? Então, uma das primeiras coisas que tem que ser feito é acabar com a reprodução de espécies em cativeiro, quando isso não for servir para um fim muito específico e comprovadamente benéfico para um ecossistema. Então vamos supor que tem um animal que ele habitava uma região e ele promovia ali naquela região um equilíbrio de ecossistema. Talvez, nesse caso, seja justificado, né, reproduzir esses animais para reintegrar eles nessa região para voltar a ter ali um equilíbrio. Mas como eu falei antes, se a gente não acabar com a destruição dessas regiões onde esses animais vivem, né, não vai adiantar nada a gente preservar esses animais dentro de zoológicos ou santuários ou qualquer outro lugar que seja. Segundamente, acabar com compra, venda e troca de animais. Então esse negócio de ficar trocando, existe muita troca, as pessoas já comentaram nos meus vídeos, zoológico não compra animais. Se você pesquisar um pouquinho, você vai ver que zoológico compra animal sim. Eles fazem o máximo possível para não colocar a palavra comprar, né? Então eles colocam novas espécies, nova atração, né? Nova aquisição do tal zoológico, e isso já mostra, né? Inclusive usam termos assim, aquisição de novos exemplares. Isso é uma coisa, isso é uma coisa tão bizarra você tratar esses animais como exemplares, né? Que você vai lá, uma nova aquisição, que você vai lá assistir, se divertir. Então acabar com compra, venda e troca de animais. Acabar com visitações para lazer. Em santuários, é comum que santuários façam, né, processo de visitação, mas como eu disse, são visitações responsáveis em grupos limitados de pessoas, com uma educação antiespecista, com uma educação que vai permitir com que a pessoa saia dali empoderada para fazer alguma coisa a respeito, né, para dificultar
com que existam mais santuários. A ideia é facilitar com que a gente não tenha nem a necessidade, eventualmente, de ter santuários no futuro, né? Promover o resgate de animais de todas as espécies. Não só das espécies que a gente acha bonita, ou das espécies que tem menos na natureza, mas todos os animais que estão vulneráveis, inclusive cães e gatos e galinhas e porcos e frangos, resgate de todos os animais que precisam de auxílio. Devolver animais não nativos para os seus locais de origem. Então, se tem um santuário aqui que está com uma ursa por algum motivo da América do Norte, fazer o possível para que ela possa viver no clima onde ela foi, né, onde ela evoluiu para viver, no clima onde ela vai ficar mais confortável. Então, se houver um santuário, né, claro que a minha ideia não é tirar aqui de um santuário para ser tratada como atração turística num zoológico lá em Miami, sei lá. Mas, numa situação hipotética onde existem apenas santuários e não zoológicos, né, fazer essas transferências, claro que a depender de cada situação, se o animal estiver muito velho, vai ficar muito estressado, vai ser ruim para ele, mas na medida do possível devolver esses animais para os locais de origem dessas espécies. E por último, né, encontrar incentivos fiscais por parte do governo para santuários. Né? Da mesma forma que existem incentivos, né, e existem os zoológicos que são financiados com o dinheiro do governo, é importante que exista também um incentivo para que santuários recebam uma grana do governo também, para eles funcionarem plenamente. Infelizmente, santuários funcionam muitas vezes como ONGs. Muitas vezes não tem grandes empresas ou áreas do governo destinadas para cuidar de santuários. Então, acaba que se, por exemplo, tem uma falta de luz, uma falta de água, tem que ser feito um reparo de emergência em algum lugar num santuário, né? As pessoas têm que poder contar com ajuda para resolver essa situação. É claro que santuário receber ajuda do governo vai ser praticamente impossível, porque o nosso governo atualmente, né, e como vem sendo assim há muitos anos, completamente abraçado com a bancada ruralista. E a bancada ruralista está pouco se fodendo para qualquer animal desse planeta. Eles só querem dinheiro. E se tiverem instituições promovendo o antiespecismo, eles nunca vão passar nada que vá dar dinheiro para essas instituições. Eles podem até dar dinheiro para uma instituição ali que vai falar de uma forma bem genérica, salvem, cuidem da natureza, salvem os animais. Mas alguém falar assim, eles não vão pagar para alguém falar assim, pare de comer animais. Pausando esse vídeo rapidinho para você considerar apoiar o meu trabalho. Dá muito trabalho ficar fazendo essas pesquisas para gravar esses vídeos, então eu vou agradecer imensamente se você puder deixar um apoio mensal aqui no apoia.se/veganovitor. Entra lá, assiste o vídeo que está lá, saiba um pouquinho mais do meu trabalho e considere apoiar o meu trabalho para eu continuar fazendo esse trabalho, para eu não pegar outros trabalhos, para eu deixar de fazer esse trabalho. Acho que deu para entender, né? Seguindo com o vídeo. Pois é, talvez se forem implementadas todas as coisas que eu falei, né, que muitas delas, de novo, eu tirei da live que eu assisti no canal Não Seja Indiferente, do Matheus Croco, talvez a gente tenha, né, instituições muito mais benéficas para os animais não humanos. E aí, falando de uma questão mais simbólica, eu acredito que zoológicos representam simbolicamente e socioculturalmente, de novo a definição do zoológico lá no começo, socioculturalmente, eles representam uma dominação da nossa espécie sobre outras espécies. Então, é uma forma da gente se entender como topo da cadeia alimentar, sabe, de certa forma, da gente se entender como tão cabuloso, tão foda, que a gente pode pegar um animal de 5 toneladas que está lá em outro continente, a milhares de quilômetros de distância daqui, a gente pode trazer ele para cá só para a gente ficar olhando para ele e achando isso o máximo. Para mim, os zoológicos têm esse simbolismo do poder, sabe? Da hierarquia, do entendimento de seres humanos como uma espécie especial que vai aprisionar outras espécies ali para ficar olhando elas e se divertindo, né? Comendo um lanchinho ali no chão, num piquenique, né? num zoológico. Então, para concluir, né? Eu, como, sei lá, eu não sou tipo líder de movimento vegano nenhum, mas se eu puder tentar dar um mínimo de direcionamento, principalmente para quem está começando agora e está meio perdido, não sabe exatamente como entender essa questão dos zoológicos, o movimento vegano, na minha opinião, não deve apoiar zoológicos. A gente deve ser muito, muito crítico aos zoológicos. A gente deve ter essa consciência de que
não é tudo que o zoológico faz que é ruim. A gente tem que ter essa noção, porque não é simplesmente proibindo a existência de zoológicos que a gente vai ter um resultado mais positivo para os animais de outras espécies. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser muito crítico em relação a isso e a gente não pode, na minha opinião, eu não acho que a gente não deve apoiar uma instituição que é claramente especista. Eu não vou dizer aqui que vegano que apoia o zoológico não é vegano de verdade, tá? Vocês sabem que eu não faço, eu não fico tirando carteirinha das pessoas por aí. Mas se pergunte, se você é anti-especista, por que diabos você está apoiando uma instituição que é abertamente especista? Para concluir, eu quero viver num mundo onde não existam zoológicos. Eu quero viver num mundo onde não existam santuários. Eu quero viver num mundo onde santuários não vão ser nem necessários. E por mais que sejam muito pequenos esses passos que a gente vai dando, né, para melhorar a vida de animais não humanos nesse planeta, é importante continuar caminhando. E é isso que eu estou tentando fazer aqui. Eu vou lembrar aqui para vocês de novo, eu não estou fazendo um ataque para as pessoas que trabalham nos zoológicos, tá? Não estou fazendo um ataque para pessoas que gostam de zoológicos. Eu não estou atacando pessoas, eu estou criticando ideias, né? Estou criticando ações, estou criticando políticas e estou querendo propor um mundo onde a gente vai ter um cenário muito mais positivo. Se você ama zoológicos, se você acha que eu estou errado, né? Comenta aqui, bora trocar, bora ter essa conversa. Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Ficou longo, talvez tenha ficado meio chato, mas vocês pediram tanto que eu tinha que fazer esse vídeo. Como sempre, um obrigado especial para as pessoas que apoiam meu trabalho no apoia.se/veganovitor e eu espero vocês aqui na semana que vem. Beijo!